Quero compartilhar umas experiências com você e vou baseá-las num texto bíblico que está em Abacuque 3, versículo 17 ao versículo 19. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Eu quero falar com você sobre erros que você não pode cometer num momento de crise. Vou basear em minha própria experiência. Eu tenho uma empresa de construção que se chama Empreiteira Plenitude. Eu fechei um contrato com uma empresa que foi contratada pela Igreja Universal do Reino de Deus. E fechamos um contrato para que eu reformasse 5 templos da Igreja Universal. A Catedral, a pintura das cúpulas, a Central de Niterói, reforma de banheiros, pinturas internas e externas, a reforma dos banheiros com troca de todo o piso, de toda a parte de granito, a divisória entre os mictórios masculinos em pedra de granito, a reforma da igreja de Ricardo de Albuquerque e 2 outras igrejas ali nas proximidades da catedral, próxima a Del Castilho, do outro lado da linha férrea, que eu agora não me recordo, e a de Guapimirim. Foram 5 reformas simultâneas, o que mobilizou uma quantidade enorme de gente, entre pintores, eletricistas, ladrilheiros, uma quantidade de profissionais grande, um contrato bom, um volume de dinheiro maravilhoso e mãos à obra. Começamos imediatamente os trabalhos e nós fizemos uma reunião onde os profissionais ganhariam mensalmente, com pagamentos por quinzena, mas também por produção, ou seja, quem trabalhasse em horários acima do horário normal, dentro dos templos, nos dias permitidos, poderia se fazer, sábados e domingos. E mãos à obra. A questão é que a equipe, com mais de 50 pessoas, estava muito bem ajustada e os trabalhos foram, de certa forma, antecipados. Mas a empresa contratada pela Igreja Universal não nos repassou o valor do dinheiro ajustado em contrato e, consequentemente, não tivemos como cumprir o tratado com os nossos profissionais, nem com as empresas em que alugamos andaimes e outros tipos de máquinas. Ou seja, ficamos completamente quebrados. Fomos da terra para o céu e do céu para o inferno em poucos dias. No meio daquele turbilhão de problemas e de cobranças, entramos no cheque especial, empréstimos e uma série de coisas para cobrir os gastos, porque quem trabalha para algumas empresas, não é só para a Igreja Universal, para o Estado, trabalha com licitação, com outras coisas, precisa arcar com pessoal, com equipamento, com tudo, e vai recebendo por medições. E em determinadas medições, então, é assim que vão se vivendo. A empresa tem que bancar completamente tudo. E nós ficamos completamente zerados, quebrados, falidos.
e com 50 homens, com 50 famílias precisando de dinheiro, precisando dos seus pagamentos, famílias com problemas de luz, de aluguel, de alimento e uma série de coisas. Nos reunimos na catedral e não sabíamos exatamente o que fazer. Montamos uma equipe de crise, e essa equipe de crise é gerenciada por eu mesmo e mais uma equipe dentre os profissionais, os mais qualificados, e chegando na engenharia, que é a Engiurd. A Engiurd não podia fazer absolutamente nada porque não tinha contrato com a nossa empresa. Eles tinham contrato com a Delta N Engenharia, que parecia ser um braço da Delta ou qualquer uma outra empresa, de Santa Catarina, num escritório fantasma que não funcionava e de acordo com o contrato que rezava na engenharia, eles tinham recebido os valores correspondentes, mas não tinham repassado para nós os valores contratados. Uma crise sem precedentes vivida por mim, uma crise que abalou completamente a estrutura. Com o início dos trabalhos, melhoramos um pouquinho o carro, trocamos o carro. Com o início dos trabalhos, adquirimos uma combizinha para facilitar o transporte dos profissionais. Com o aumento do contrato e dos valores, aumentamos a equipe de gestão e os operários, e tudo mais foi aumentado proporcionalmente para atender a demanda, e o resultado é que ficamos completamente arruinados e destruídos. Aí vem as lições. O que não fazer em momentos de crise? Primeiro passo, porque as pessoas ficam completamente desorientadas, transtornadas e sem saber o que fazer. A pessoa fica completamente sem orientação. Primeiro, negar a realidade da gravidade da situação. Até porque a pessoa não acredita que aquilo está acontecendo, parece um sonho. A pessoa parece que está vivendo, não é um sonho, é um pesadelo. É como que se o chão abrisse sob os pés e ela afundasse. E demora a cair a ficha. E você tenta várias possibilidades, e você liga para os gerentes dos bancos, e você tenta negociar com as empresas que estão cobrando e ameaçando, e algumas empresas querendo protestar a empresa, o que geraria mais problemas, porque a empresa com restrição não tem crédito, e sem crédito não consegue resolver os seus problemas. Segundo passo, terrível, agir por impulso. A pressão é tão grande, tão forte, que a pessoa age por impulsos. E aí eu coloquei a minha casa à venda por um preço de banana e parcelado em 10 vezes, 10 prestações, para tentar solucionar um problema que nunca seria solucionado pelo valor da casa integral, quanto mais um valor abaixo de mercado e parcelado. Agir por impulso só faz com que o indivíduo desça, regrida, ande para trás. E como vender a casa? O único lugar que o indivíduo tem para poder ter um ponto de apoio, um ponto de equilíbrio no meio de todo desequilíbrio, é que a pressão traz o impulso. E agir por impulso é falta de maturidade emocional, sabedoria emocional, inteligência emocional, que o indivíduo só vai saber se tem ou se não tem num momento de um desastre semelhante a esse. Terceiro, isolar-se.
A pessoa começa negando a realidade do problema. Não, isso amanhã já está resolvido. Ah, sim, amanhã não, amanhã tem dinheiro. Não, amanhã, sim. O gerente do banco diz, vem aqui correndo, compra aqui um seguro, faz aqui alguma coisa aqui, e de repente a gente consegue dar um jeito e não dá jeito. E o valor que se consegue não dá jeito. É o que a Bíblia diz, que um abismo chama outro abismo. E aí eu me isolei, porque eram 50 pessoas, não eram apenas os funcionários, os colaboradores, eram também as empresas, e eram também os bancos, e era a ligação de todos os lados, e o telefone não parando, momento nenhum da vida. E como que o indivíduo vai para a igreja pregar? Sabendo que dentro da igreja tem 5 ou 10 dos que está se devendo. Como é que o indivíduo vai para a tela de um computador, de um celular, para postar mensagens bíblicas na internet numa situação semelhante a essa? E aí o indivíduo se isola. Então eu me retirei do ar, eu saí dos meios de comunicação, eu tranquei a agenda, parei de aceitar convites de pregação, parei de aceitar convites para estudos bíblicos, palestras diversas, e o que estava ruim piorou, porque era uma questão financeira que afetou a família pela venda da casa e dos carros, que acabou afetando a saúde espiritual por causa do confinamento. E o próprio Salomão disse que aquele que se isola, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria, ou seja, ele anda na contramão. No momento da dificuldade, no momento da crise, no momento da dor, não precisa fingir que está tudo bem. No momento em que se está quebrando, ou que se está falindo, ou que se está passando por dificuldade, não há necessidade nenhuma de mostrar-se santarrão, bonitão e fingir que está vivendo num outro plano. E se isolar, não se relacionar, se esconder, não é a solução. E finalmente, todo mundo apanha porque precisa aprender. E lições como estas nos fazem crescer. Lições como estas nos fazem amadurecer. O indivíduo, no momento da crise, ele tende a perder a esperança. Porque os inimigos vão dizer, onde está o teu Deus? Ué, com que cara você vai para a igreja e dá glória a Deus? Qual é a motivação que te leva a dizer que Deus é bom, que Deus é grande, que Deus é isso e que Deus é aquilo? É porque a nossa gestão é uma gestão compartilhada, onde Deus não erra em absolutamente nada e nós podemos errar em absolutamente tudo. Mas Deus não deixa de ser Deus. Deus não deixa de ser grande. Deus não deixa de ser amor. Deus não deixa de ser misericórdia. Deus nunca nos abandona. Você já ouviu aquele poema e aquele hino em que você está andando na praia e quando você olha para trás você só vê um par de pegadas na areia, correto? E aí você lembra que a temática é que naquele exato momento Deus está te levando no colo. O que não significa que Deus, por causa da crise, por causa da dificuldade, por causa do momento ruim, virou as costas para você. Não significa que Ele fechou as portas e janelas dos céus para você. Não significa que Ele encolheu os braços.
não significa que ele tampou os olhos, os ouvidos, absolutamente nada. Deus continua o mesmo e Ele vai te dar todos os meios necessários para você subir degrau por degrau, degrau por degrau, degrau por degrau, até você voltar ao patamar inicial ou até ultrapassar e chegar a lugares onde você nunca chegou. Mas você precisa, antes de tudo, declarar em alto e bom som, no meio do deserto, no meio da fornalha, no meio da cova com os leões, no meio da guerra, no meio da dor, no hospital, onde quer que você esteja, bem ou mal, com ou sem dinheiro, que Deus é Deus, que Deus é maravilhoso, que Deus é extraordinário. E se voltar para esse texto espetacular que diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que os produtos da oliveira mintam e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sim, ainda que fale, ainda que quebre, ainda que não avance, ainda que as portas se fechem, ainda que as pessoas critiquem, ainda que as pessoas apontem, ainda que possam rir da nossa fé, o nosso Deus não mudou.